Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de inglês para iniciantes. Hoje nós vamos aprender alguns pronomes interrogativos. Não são todos eles, porque alguns são mais complexos, exigem outras explicações de contextualização. Então nós vamos ver os três mais básicos para iniciar o assunto de pronomes interrogativos. Os três pronomes iniciais que vamos estudar são who, which e what. Who significa quem. Which significa qual. What pode ter dois significados, de qual também, ou de que, o que, dependendo das circunstâncias. Vamos analisar cada um deles. Who are you? Veja que o pronome, nós estamos estudando os interrogativos, mas só ele, por si mesmo, não interroga. Nós temos que colocar também a frase no modo interrogativo. Então, veja que está trocado aqui, ó, o verbo to be vem antes do pronome pessoal. Who, pronome interrogativo. Quem. Are, é. Você. Who are you? Quem é você? Se nós tivéssemos invertido essa posição e colocássemos who you are, a frase ficaria afirmativa e diria quem você é. Se tivéssemos trocado as posições, o who por si só, ele não iria interrogar. Ele é um pronome interrogativo porque pressupõe essa pergunta. Então, para a frase ficar na interrogativa, temos que colocar o pronome interrogativo, mas também obedecer a forma interrogativa do verbo. Então, o verbo vem antes do pronome pessoal. Who are you? Quem é você? E o sinal de interrogação. Which is your house? Which é qual? Qual é sua casa? Aqui pressupõe uma indicação, né, de objetos que estão dispersos e você vai indicar qual deles é o seu, qual deles você quer, qual deles você vai enfatizar, né? Which, qual? Which is your house? Qual é a sua casa? O what, nós vamos ver em duas situações. What is your name? Qual o seu nome? What, ele está no sentido de qual aqui, por quê? Porque no português, nós não perguntamos o que é o seu nome, né? What is your name? O que é o seu nome? No português, nós perguntamos qual o seu nome, né? Mas nas outras línguas, você pode reparar que os nomes, eles têm também significados próprios. Sobretudo, nas línguas orientais, os nomes das pessoas, elas indicam, às vezes, fatos da vida delas, né? Dos seus pais, que eles colocam nomeando alguma coisa. Então, o what fica mais correto. Nós, no português, não temos isso, não temos essa cultura de indicar o nome por ações, né? Mas as outras línguas têm. Então o what fica mais neutro nesse sentido. Qual é o seu nome? Nas outras línguas pode significar o que é o seu nome, né? O que ele significa. Mas para nós, no português, o what ele vai ter a função de qual aqui. Por isso eu coloquei ele nessas duas situações, né? Porque pode ter esse contexto. Mas geralmente o what tem esse significado, que é o significado de o quê? What is it, né? O que é isso? Quando você quer saber o que é algo, né? O que significa algo. Então, what tem o sentido de o que ou que. Nós vamos agora aprender um pouco dos números em inglês, né? Vamos estudar de 1 a 100 inicialmente, mas depois nós vamos aumentando esse número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 1 a 10. 11, 12, 13, 14, 15, não é 15, é 15 com o F aqui. 16, 17, 18, 19,
20, de 11 a 20. Esses números são mais próprios até o 20, né? Mas a partir do 20 nós temos uma composição numérica. 21, 21. Então é o 20, 20, mais o 1. 1. 21, 22, 23, 24, 25, até o 29, até o 29, né? 29. Então quando chega no 30 já muda para o 30. E segue depois a mesma lógica. 31, 32, 33, 34, 35, até chegar ao 39, 40, que é o 40. Depois segue a mesma lógica, tá? Você junta o número 40, 40, mais a unidade correspondente. 41, 42, 43, 44, 45, até chegar ao 49. Quando virar o 50, vira o 50, que é bem parecido com o 15, não é? Que é 15, mas aqui é 50. Veja que as decimais, eles terminam sempre com esse Y aqui, ó. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. No 100 nós temos uma mudança completa do nome do número, que é 100. 100 é 100, na verdade, né? 100 é a centena. Então, se é a primeira centena, 100. Se fosse a segunda centena, que seria 200, né? 200, 300 e sucessivamente. É mais compositivo, né? Os números vão tendo estruturas diferentes do 1 até o 20. Depois, eles seguem uma composição até o 100. E o 100 depois começa a compor também. Como o 100 significa 100, a centena, né? Se for 100, né, a primeira centena, fica 100. Se for a segunda centena, 200, 200. Se for a terceira centena, 300. Até a nona centena, 900. Vamos agora aprender os números ordinais, que têm uma terminação diferente. Os números ordinais são caracterizados justamente pela terminação deles, tá certo? Então você veja, o número 1, nós falamos first, que é primeiro. O número 2, second, parecido até com o português. Segundo, second. E o número 3, third, terceiro. Esses três primeiros é que são mais diferentes do restante. First, second, third. As terminações deles, ST, ND e RD. Quando você vê às vezes um número, ele pode estar, quando ele está em sentido ordinal, ele vai estar um ST no final, é first. Esse é o símbolo do primeiro, né? First. Pode estar só o número 1 e a terminação, ST. O 2, second. Pode ter o 2, ND ao lado. O 3, vai ter o 3 e o RD ao lado. Terceiro, third. Repare agora que do quarto em diante vai ter um padrão. Eles vão terminar com um TH depois do número normal. Olha, 4 é o número 4, mas quando nós acrescentamos o TH, ele fica fourth. O TH tem um som de F no final, fourth. Fica então quarto. Número 4, 4, mais o TH, dá o ordinal quarto. O número 5 é 5, como quando falamos de forma cardinal, né? Mas quando acrescentamos o TH, nós usamos o F aqui, ó. Não é mais 5, é fifth. O TH indicando quinto. O 6, six, mais o TH, sixth. O 7, seven, mais o TH, seventh. 8, ninth,
tent. Então perceba que há um padrão. O TH ele vai se repetindo em todos os outros. Só nos 3 primeiros é que são diferentes. Olha. O primeiro é ST, o segundo é ND, o terceiro é RD, que é de first, second e third, como se fossem abreviaturas. A terminologia é como se fossem abreviaturas, né? Quando nós chegamos aqui no 20, ó, 20th é vigésimo. 20th é vigésimo. Mas quando nós vamos para o 21, nós já falamos 20 novamente. O que vai mudar é a terminação do número. É o final que o número é escrito. Então, a gente não termina no 20, como é 21, nós falamos 20 first, vigésimo primeiro. Nós não repetimos o 20th aqui, que é só vigésimo fechado. Nós repetimos o 20 first, 20 cardinal e first ordinal. 20 first, vigésimo primeiro. No português é que nós temos o número já completo, vigésimo primeiro. Nós falamos os dois. Mas no inglês não, é só o último, é só o final. 20 é 20 mais primeiro, então é vigésimo primeiro. 22nd, 20 mais segundo, vigésimo segundo, ND. 23rd, vigésimo terceiro, 20 terceiro, então é vigésimo terceiro. 24, no 24 fica mais claro para a gente explicar. O número 4 ele permanece aqui, mas ele está com a terminação com TH. Então indica que ele é o quarto, né? 24º. 25th, 25º. Então, os números ordinais eles são caracterizados mais pela sua terminação. Alguns deles vão ter a escrita um pouquinho diferente, uma letra ou outra. Isso aí é mais um treino de vocabulário que nós vamos fazer, né? Nós vamos nos adaptando, mas a gente nem usa tanto, né, esses números mais distantes, ó. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th. A gente não utiliza esses com tanta frequência, né, porque geralmente os números ordinais são usados nessas primeiras categorias, até o 10º no máximo, né, geralmente, a não ser que você trabalhe com números, né, e tenha que fazer eles de forma ordinal muito constantemente. Aí a sua prática já vai mostrando essas diferenças mais sutis. Mas basicamente é a terminação dos números que vai dar a indicação do numeral ordinal. Vamos finalizar a aula de hoje aprendendo este último assunto, que é um advérbio, que também, como nós iniciamos a aula falando dos pronomes interrogativos, ele está associado a perguntas, a interrogações, né? Que é o advérbio how. Ele pode ter vários significados dependendo do contexto. Então nós vamos exemplificar contextos diferentes para saber qual mais ou menos ele se aplica, né? O que é que ele vai significar em cada contexto. Então, nessa primeira pergunta, nós temos how are you? Nós sabemos que é uma pergunta porque o pronome e o verbo estão trocados, né? O verbo está vindo primeiro. Então, are you já constitui uma interrogação. How vai complementar essa pergunta. Ele vai significar como vai você, como você está. É isso? How are you? Como você está. Dessa vez ele significa como. How old are you? Veja que é quase os mesmos elementos, mas tem uma palavrinha a mais. How old, que está associada ao advérbio. Quão velho você é? É o que nós em português perguntamos quando perguntamos a idade. Então, para a expressão ficar correta em português, a gente vai perguntar qual é a sua idade. Né? Você vê que as palavras não significam isso. Qual é a sua idade? Eu não estou falando aqui idade. Estamos perguntando quão velho a pessoa é. How old? Quão velho você é? Em português nós não falamos assim. Nós perguntamos qual a sua idade, quantos anos você tem. Mas você perceba que qual a sua idade, quantos anos você tem, não é a frase que está aqui traduzida. Porque isso é uma expressão que nós chamamos expressão idiomática. É próprio do idioma essa forma para perguntar a idade. How old are you? Então, dessa forma, aqui ele está perguntando quantos anos, não é isso?
está significando quantos anos você tem em português. Mas se a gente fosse para o pé da letra, ele poderia significar quão velho. Quão já teria esse significado, quão velho. Então, se o português for traduzir muito mais ao pé da letra, né, mais formalizado, o how pode assumir nessa frase tanto quantos anos você tem ou quão velho você é. Mas isso é opcional, certo? O mais comum, o mais correto é, através dessa pergunta, how old are you? Você perguntar quantos anos você tem, porque é isso que a frase está querendo saber. How far is the house? Aqui nós temos uma situação semelhante. Por quê? Porque ao pé da letra podemos traduzir quão far é distante ou longe, né? Quão longe ou quão distante está, né, a casa. Isso aqui é a tradução literal. Quão distante está a casa? Mas no português fica estranho para nós, né? Essa frase ela está querendo saber a que distância fica um determinado local. Fica a que distância essa casa, né? Fica a que distância o supermercado? Fica a que distância a escola? Quão longe está a casa? A que distância essa casa está? Não é isso? Então, o advérbio how, ele não tem uma significação, uma tradução precisa. Ele vai depender da situação, né? Então, para traduzir isso aqui corretamente, nós traduziríamos a que distância fica essa casa, né? Quão longe ela fica. O quão se encaixa no português. Mas nós não usamos essa forma muito clássica, né, de falar. Nós perguntamos logo a que distância fica. Então, significa a mesma coisa. Lembrando, isso é mais uma vez uma expressão idiomática, porque não está traduzido ao pé da letra. É mais para a gente ter a noção do que essa palavra vai significar. Ela está fazendo uma pergunta sobre a distância. How far? Quão distante? How old? Quão velho, né? How big? Quão grande, né? How big is your house? Quão grande? How big is your house? É a sua casa. Então, qual o tamanho da sua casa? Veja que não está nem traduzido ao pé da letra, porque essa expressão, mais uma vez, é uma expressão idiomática. A gente está entendendo qual é a pergunta. Em inglês, nós perguntamos dessa forma: quão grande é a sua casa, para saber o tamanho, né? Qual o tamanho da sua casa, né? Poderia ser uma outra palavra, poderia ser little, né? Que é pequena. How little is your house? Quão pequena é a sua casa? Também para saber o tamanho. Então, esse advérbio how, ele não tem uma tradução precisa, ele vai depender do contexto. Então, vocês vão ver nas frases, lá nas atividades também, quando nós colocarmos, se vocês colocarem não essas palavras específicas, mas se a ideia da situação for exata, ela vai estar correta. Então, o importante é nós entendermos o que a pergunta quer dizer. How are you? Como você está? Né? Quer saber o estado da pessoa, como vai, não é isso? Então, se você colocar como vai nessa frase, embora não tenha a palavra go aqui, vai estar correto, porque a ideia da frase é essa, saber o estado da pessoa, como você está indo, né? Isso tudo vai estar relacionado com essa ideia de how are you. Vamos dar um exemplo com a idade. How old are you? Quantos anos você tem? Qual a sua idade? A resposta da pergunta, I am 20 years old. Veja que também eu tenho 20 anos. Eu não coloquei aqui o verbo ter, né? I am. Eu sou, né? Ou eu estou. Mas aqui no caso é eu sou 20 anos velho. Se fosse ao pé da letra, significaria isso. Eu sou 20 anos velho. Tenho 20 anos de velho, né? Mas é estranho, isso em português não existe. Nós não falamos dessa forma. Então, a forma dessa resposta, I am 20 years old, significa eu tenho 20 anos de idade. Veja que a palavra idade não está aqui, nem o verbo ter, né? Porque em português nós usamos essa expressão. É uma expressão idiomática nossa. Eu tenho 20 anos. Isso significa, em inglês, I am 20 years old. Essa aqui é a expressão deles, idiomática, de resposta. E a nossa é, eu tenho 20 anos, eu estou com 20 anos. Né? How old is he? Quantos anos ele tem? Quão velho ele é? Se fosse a forma de traduzir ao pé da letra, né? Quão velho ele é? He is 40 years old. Ele é
40 anos velho. Isso aqui se fosse ao pé da letra. Mas em português, como nós falamos, ele tem 40 anos de idade. Ele tem 40 anos, ele está com 40 anos. Então veja que o advérbio ele não tem uma tradução precisa. Ele pode significar palavras diferentes de acordo com a situação. Então vocês vão ter que observar o contexto da frase. O que ela está perguntando? Está relacionado com o quê? O advérbio, né? Está com o estado? Está perguntando sobre o estado da pessoa. Né? Está com ser ou estar. Nós aprendemos que o verbo to be é ser ou estar. How are you? Como você está? Como está você, né? How old, né? Quão velho. How far? Quão longe, né? Quão distante. How big? Quão grande. Então, esse advérbio, ele tem essa capacidade de se adequar às situações, né? Pode parecer um pouquinho confuso no início, mas é só o costume de contextualizar essas ordens aqui, essas situações. Na prática, vocês vão ver como vai ficar mais tranquilo quando vocês ouvirem, né, verem as questões. Estudem a apostila também, que lá o material está bem detalhado. Vocês podem pesquisar sempre pela apostila, voltar, comparar as informações com a aula e assim a gente vai prosseguindo. Essa nossa aula se encerra aqui com esses 3 assuntos, foi até um pouquinho mais longa e a gente se vê na próxima.